Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Mohandas Karamchand asseverou que se o indivíduo atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E o célebre Mahatma conseguiu esse amor de qualidade tão excelente que libertou do tacão do Império Britânico o seu país nos dias tumultuados do passado, demonstrando o poder da veemência do amor quando dedicado às causas enobrecedoras. Todos nós estamos fadados a essa plenitude, que é o efeito natural do processo antropossócio-psicológico da nossa evolução. Criados por Deus, jornadeamos através de etapas ininterruptas na direção daquele que é a causa básica de todas as nossas ambições. Mas para podermos alcançar essa meta, a vida apresenta-nos desafios. Desafios de vária ordem, que de alguma forma são resultado do nosso processo evolutivo. Nas bases iniciais da existência humana, somos apenas o ser portador de instintos. 3 instintos básicos governam o nosso existir: comer, dormir e procriar. São os elementos básicos da vida. Mas nessa evolução antropológica, em determinado momento, este ser primitivo experimentou a primeira emoção. Até então, ele era apenas sensação. E a primeira emoção da criatura humana foi o medo. Porque, de repente, houve uma fissão da sua psique e ele deu-se conta que a vida era um grande risco por causa dos fenômenos sísmicos, terremotos, maremotos, tsunamis, secas nevascas, chuvas torrenciais, os animais ferozes, as outras tribos, e de repente surgiu nele o medo. Não poderia dizer que era o medo da morte, porque não raciocinava. Ele via, por exemplo, na furna, o indivíduo tombar, desagregar-se, desaparecer. E com a sucessão do tempo ele passou a ter medo. O medo é a emoção inicial do nosso processo evolutivo. É a raiz de várias outras expressões emocionais. A desconfiança, a suspeita, o ressentimento, a mágoa, são naturalmente descendentes do medo. E logo depois que veio esse medo, ele experimentou uma segunda emoção na trajetória milenária da sua evolução. E essa segunda emoção foi a ira, porque quando ele se sentia ameaçado, o medo, o organismo produzia uma reação fisiológica. As glândulas suprarrenais davam uma descarga de adrenalina no sangue e vinha aquele ímpeto de estrangular o outro. É, portanto, a segunda emoção da criatura humana. Porém, a máquina orgânica é tão bem elaborada que logo depois de produzir adrenalina, ela produz um outro produto que é jogado na corrente sanguínea, o cortisol. E naturalmente a pessoa retrocede. É muito comum dizermos por pouco: eu não avancei para o destruir. A psicologia diz que nós temos o impulso da agressividade e depois nós retrocedemos. Esta ira
é o elenco básico de outras emoções: o ódio, o ressentimento, a vingança, a mágoa. São descendentes naturais desse sentimento nosso da ira. A terceira emoção foi o amor. E esse amor vem desde o período animal, quando um felino lambe a cara da sua cria. É a futura mãe humana beijando e acariciando o filho recém-nascido. Então, o Dr. Watson, o grande psicólogo americano, assevera que nós temos 3 emoções básicas: o medo, a ira e o amor. Em todos nós, ainda hoje, essas emoções predominam. Todos nós temos medos, medos disfarçados, medos escamoteados, medos conflitivos, porque é uma herança ancestral que vem da natureza animal até o nosso episódio de evolução humana. Temos medo da morte, medo de uma traição, medo de perder o emprego, medo de perder um objeto de valor, medo de uma doença. Esses fenômenos estão íncitos em nós, e é graças a ele, esse medo, que nós nos apresentamos desconfiados, sempre suspeitando do mal, que necessitamos superar através da emoção do amor. E todos nós temos ira. É muito natural que a ira se nos manifeste como um mecanismo de defesa. Alguém nos pisa no pé e a nossa reação é empurrar a pessoa, o instinto, quando nós poderíamos agir pela inteligência, dizendo simplesmente: você me está pisando o pé. Mas como é algo inerente à natureza humana, nós reagimos quando deveríamos agir. Graças a esses fenômenos da evolução antropológica, o nosso pensamento elaborou uma filosofia de viver, uma filosofia para viver bem, que nós iríamos chamar a filosofia da felicidade. Essa filosofia da felicidade está incerta nas regiões mais remotas dos processos civilizatórios, como também entre os povos primitivos, os bárbaros. Há sempre um toque de beleza, que é a chama divina que está dentro da criatura. E graças a este fenômeno, para poder tirar o medo, para modificar a ira e ampliar o amor, os pensadores do passado estabeleceram uma ética de felicidade. Mas a ética da felicidade é muito complicada, porque a felicidade tem uma conotação diferente para cada um de nós. Para o glutão, a felicidade é uma mesa farta. Para o sexólatra, a felicidade é a promiscuidade sexual. Para o narcisista, a felicidade é o seu ego. Para aquele que tem ambições culturais, a felicidade é o conhecimento. Mas muitas vezes nós confundimos felicidade com prazer, porque um estômago farto não dá felicidade, dá sono, e muitas vezes indigestão. Então surgiram através da história várias correntes para nos darem diretrizes para uma vida feliz. Uma delas, que até hoje ainda vige em nossa sociedade, é apresentada pelo filósofo grego Epicuro. Epicuro estabeleceu em Atenas que a verdadeira felicidade é ter, porque quem tem, pode. Quem pode, compra. Quem compra, goza. Então ele propôs a escola hedonista, a escola da beleza, a escola do prazer, a escola do gozo. E os seus discípulos saíram pelas ruas de Atenas dizendo que felizes são as pessoas que possuem, porque essas pessoas desfrutam dos prazeres imediatos. Mas será que a felicidade é ter? Há pessoas que são escravas daquilo que têm. Eu conheço muitas pessoas que adquirem objetos de alto valor pelo desejo de ter, mas não usam para não gastar, para não perder, para não arrebentar-se. Então isso não é uma felicidade,
é uma escravidão. Muitas vezes eu tenho acompanhado nas longas viagens pelo mundo as pessoas que residem em mansões faustosas ou em casebres modestos. Invariavelmente a pessoa tem uma sala de refeição, uma sala elegante, com porcelanas finas, com cristais, com mesas muito bem trabalhadas, e tem uma copa na cozinha onde faz a refeição diária, para não sujar a mesa, para não gastar as coisas que tem, para não quebrar a louça, para não quebrar os cristais, para quando chegar uma visita, porque a visita vale mais do que o dono da coisa. Na realidade, a mesa quer uma exibição e não o prazer daquilo que possui. E quando a visita chega, é muito comum dizer: você é de casa, vamos comer aqui na copa, que é mais íntimo, e a gente corre para a copa. Então nós somos escravos daquilo que temos. E como somos escravos do que temos medo de perder a posse possuidora. Então será que a felicidade é isso? Que nós dependemos de coisas para nos realizarmos? A filosofia cresceu e apareceu outro pensador que disse: a verdadeira felicidade é não ter coisa nenhuma. Porque quando nós estamos na miséria, não podemos ficar pior. Então já somos felizes na miséria. Foi Diógenes. Ele pregou uma filosofia cínica. Eu desejo não ter nada. E chegou mesmo a despir-se nas ruas de Atenas e vestir-se com pedaços de madeira para desacatar o status quo. Era tão cínico Diógenes que certo dia ele estava na praça conversando com uma estátua e alguém passou e disse: Diógenes, estás falando com a estátua? Sim. E tu não sabes que a estátua não fala? Sei. E por que falas com ela? Estou acostumando-me ao silêncio da pedra para poder ter paciência com a estupidez humana. Era realmente um grande filósofo. Mas ele dizia que quanto menos nós temos, melhor para nós. Ele morou durante um período na ilha de Corinto. E nessa oportunidade, Alexandre Magno da Macedônia conquistou o mundo conhecido, e a Grécia inclusive. Sabendo que Diógenes morava em Corinto, ele mandou pedir ao governador da cidade para que levasse Diógenes até a sua galera, porque ele gostava da filosofia de Diógenes. O governador foi à casa miserável que ele residia no bairro pobre e disse: Diógenes, o conquistador do mundo deseja receber-te na sua galera. Então eu venho buscar-te para que vás falar com ele, homenageando em nome da nossa cidade. Diógenes sorriu e redarguiu: mas eu não tenho interesse de conhecê-lo. Se é ele quem quer conhecer-me, ele que venha cá, porque lá eu não irei, eu não quero conhecê-lo. O governador ficou apavorado. Mas Diógenes, se tu desacatas o homem mais poderoso do mundo, ele destruirá Corinto. E Diógenes respondeu: maravilha, porque passaremos a não ter mais medo de ninguém. A cidade destruída, portanto, é uma cidade que não existe. Não teremos preocupação. E não foi. O governador mandou pedir 1000 escusas a Alexandre. E Alexandre, que era, de certo modo, também um filósofo, resolveu visitar Diógenes. Veio com seus generais, com representantes das tropas. E quando chegou ao bairro miserável, ficou à porta. Ele era portador de um corpanzil, abriu os braços à porta e Diógenes estava na sala, escreviando no chão, na poeira, sem se incomodar. Então Alexandre Magno disse-lhe: mestre, eu sou o conquistador do mundo conhecido e venho oferecer-te metade da terra. Eu governarei do ponto de vista administrativo e tu serás o meu filósofo, o meu conselheiro. Eu dou-te metade da terra. Diógenes levantou-se com mau humor, deu-lhe um empurrão e respondeu: Senhor, não me retires aquilo que me não podes dar. Então Alexandre começou a perguntar: mas o que é que eu estou retirando deste miserável? E deu-se conta que, estando à porta,
Ele projetava sombra, impedia a entrada do sol. Achou tão notável que perdoou Diógenes, perdoou a cidade. E 3 anos depois morreu, muito jovem, com 32 anos de idade. E Diógenes foi uma idade provecta. Mas será que a felicidade é não ter nada? Eu conheço muita gente que é escrava do que não tem. Observemos que a maioria de nós sempre elabora esta frase: eu somente serei feliz quando me casar. Hoje não, eu só serei feliz quando me divorciar. Mas no meu tempo de juventude, casar era uma meta, era quase uma profissão para as mulheres, porque casava, o marido trabalhava, ela também um pouco, mas então era uma fatalidade. Mas já estava condicional somente quando. Mas o casamento não era uma felicidade, é um compromisso. Ainda dizemos: eu somente serei feliz se conseguir isso, se conseguir aquilo. E levamos a vida inteira perdendo oportunidades de ser felizes por causa da nossa meta. E curioso é que quando nós alcançamos a meta, ela desaparece. E advém uma tremenda frustração. Eu fui funcionário público. Ser funcionário público em qualquer país é uma bênção de Deus, porque termina morrendo à fome. Demora, mas morre à fome. É uma questão de tempo. E eu tinha uma colega que era muito especial. Naquela época, quando a mulher completava 30 anos, era considerada muito velha. Hoje, com silicone, quando completa 60, é uma adolescente. E então a minha colega estava com 29 anos. Estava naquele claro escuro. Havia sido traduzido ao português no Brasil o livro de Honoré de Balzac, A Mulher dos 30 Anos, que era chamada balzaquiana. Era a maior ofensa para a mulher. Dizer que ela era uma balzaquiana era uma relegada. O homem não, porque afinal, de alguma sorte, o homem é o rei do universo, que Deus me perdoe o crime. Então, o homem de 50 anos é um garotaço, é um adolescente, mas a mulher tem essa grande preocupação. E minha colega estava naquele momento dos 29 e não achava nem bom dia, porque já era difícil. Então, ela sabendo que eu era espírita, acercou-se na minha mesa um dia e perguntou-me: Divaldo, você faz a caridade? Sim, eu tento fazê-la. Você faria preces por mim? Eu digo: posso fazer. Qual é o sentido da prece? Para eu me casar. Você ora pedindo a Deus para me casar? Eu olhei, eu estava com uns 20 anos, ela com 29, já era idosa. Eu disse: eu vou orar por você. E comecei a orar. De repente ela arranjou um namorado. Eu não sabia que minhas preces eram tão fortes, mas ela arranjou um namorado e casou-se antes dos 30. Eu fiquei felicíssimo, deixei de rezar. Ela foi à lua de mel e quando voltou eu perguntei: então, você está feliz? Quase. Mas como quase? Houve algum problema na lua de mel? Não, Divaldo. É que eu estou morando com a minha sogra. Eu digo: entendo. Você é capaz de orar para que o meu marido compre uma casa? Eu então digo: bom, eu já comecei essa tragédia, vou adiante. Comecei a orar para o marido comprar uma casa. Meu Deus, eles são ainda jovens, necessitam de uma casa. E de repente, o governo brasileiro apresentou um programa pela Caixa Econômica de residências populares. E o marido comprou uma casa. Não era exatamente uma casa, era uma coisa apertadinha para lá, para cá, mas dava para morar. Ela foi morar e quando veio ao trabalho risonha, eu perguntei: agora, você já está casada? Você já tem uma casa? Você é feliz? Quase. Mas como quase? Ai, Divaldo, é tão longe. Eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que andar muito. Pede a Deus para meu marido comprar um carro. Eu então passei a Deus agora para o marido comprar um carro. Logo depois, o governo brasileiro, estimulando a indústria automobilística, criou um carro popular. Era tão popular que quase não tinha nada. Era só a aparência e o motor, mas era um carro. E certo dia eu chego ao instituto
e minha colega salta do automóvel e eu salto de um bonde. E digo, mas as minhas preces estão erradas. Ela está ficando rica e eu continuo na mesma miséria. Entramos no elevador e eu disse assim, mas seu marido está de carro. É verdade, Divaldo. Você agora está feliz, é verdade. Olha, Divaldo, para ser franco, estou quase. Mas quando é que você será feliz? Eu só serei feliz quando tiver meus filhinhos. Primeiro eu quero um varão, depois eu quero uma menina. Dentro de 3 anos um e o outro dentro de 3 anos. Foi na época que surgiu a pílula anticoncepcional. E ela passou a ter um menino, depois uma menina. Um dia encontrando-nos, eu perguntei, você já tem marido, já tem casa, já tem carro, já tem filho, já tem filha, está feliz? E ela disse, Divaldo, eu vou te falar com toda franqueza, eu só serei feliz mesmo quando meu filho crescer e viajar para Portugal. Então aí eu não orei mais, porque ia morrer orando. Ela não era feliz com o que tinha, sempre havia uma meta à sua frente. É a felicidade condicional e é a escravidão por aquilo que nós gostaríamos de ter. Então, a filosofia de não ter nada não merece consideração. Surgiu outro filósofo, e esse filósofo dizia que a verdadeira felicidade é não ter medo, é superar. Era a filosofia estoica, apresentada pelo mestre Zenão, da cidade de Sício, na Grécia. Nós temos medo de 1000 coisas. Se realizarmos o estado de estoicismo, nós poderemos enfrentar as vicissitudes e dessa maneira seremos felizes. E as pessoas começaram a controlar as emoções, dominar as necessidades. O estoicismo é uma filosofia de alto gabarito. Mas será que a felicidade consiste, por exemplo, em treinar a mente para evitar a dor física e as dores morais? Como controlar a saudade de um ser querido que morreu? Como suportar a ingratidão através da traição de um ser querido? A doutrina estoica foi colocada à margem e passou a pertencer a um sentido ético da vida. É nesse cenário que vai aparecer Sócrates, considerado o pai da filosofia. Sócrates nasceu em Atenas por volta do ano 430 antes de Jesus e morreu no ano 390 ainda antes de Jesus. Teve uma vida relativamente larga. Esse homem notável era filho de Sofrônico. Seu pai era um estatuário muito brilhante e sua mãe era uma parteira. O pai queria que ele fosse estatuário e ele tentou, mas não conseguiu realizar muito. Desistiu. E certo dia ele foi ver a mãe fazer um parto e ficou fascinado. Sua mãe resgatava vidas. Através das suas mãos hábeis, ela retirava do claustro materno o ser com vida. E então Sócrates pensou muito, e depois de haver estudado com Arquelau, o médico, e Anaxágoras, o filósofo, ele resolveu criar a filosofia ética, a filosofia do dever, a filosofia do bem-estar transcendental. E a partir dele, que criou uma doutrina chamada maiêutica, que em grego significa parto, ele atendeu ao desejo do pai e ao desejo da mãe. Ele dizia, eu sou um parteiro e sou um escultor, porque eu arranco de dentro do indivíduo a sabedoria. Ele era sofista. Ele convidava o indivíduo a pensar através dos diálogos e obrigava o indivíduo a raciocinar, chegando a conclusões éticas. E era ao mesmo tempo um parteiro, porque ele trazia vida àqueles que não se davam conta da sua gestação intelectual. Sócrates é o pai da filosofia, antes e depois dele. Mas a sua vida extraordinária causava muita inveja. Sócrates não era um tipo bonito, e por isso mesmo aqueles filósofos menores detestavam-no. Conta a história da filosofia, que certo dia um grupo de filósofos foi ao santuário de Delfos, o maior da história antiga,
E ali diante do deus Marte, através da pitonisa, a médium, eles perguntaram qual é o homem mais sábio da Grécia. E a médium em transe respondeu formalmente: Sócrates. E eles ficaram com mais raiva, porque isso vinha do mundo espiritual. Chegando a Atenas, encontraram Sócrates de pés descalços. Dizem os seus biógrafos que tinha ele os pés muito grandes, mas ele não dava importância aos artefatos. E então aqueles inimigos disseram: Sócrates, nós estivemos em Delfos e perguntamos ao Deus qual era o homem mais sábio da Grécia. E ele respondeu: que és tu? Tu crês que és o homem mais sábio da Grécia? E Sócrates redarguiu: sim, eu creio que sim. Por quê? Porque eu sou o único que sabe que nada sabe. E conhecer a própria ignorância é um ato de sabedoria. Mas ele ficou com isso na mente e resolveu, por sua vez, visitar o oráculo. Fez uma viagem até Delfos, no Golfo de Corinto, e quando chegou diante do templo, ele teve a ocasião de ver nos escombros uma curvatura imensa de pedra com uma frase: Nosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Ele achou tão notável essa proposta do autoconhecimento, da viagem para dentro, que trouxe, incorporou a sua filosofia. Normalmente se diz que a frase é de Sócrates, mas é verdade, não é. Gnótice auton, o nosse de ipsum latim, era a velha frase da sabedoria. E ele começou a dizer aos seus alunos: a verdadeira felicidade consiste no autodescobrimento, no descobrimento dos valores, porque normalmente nós queremos conhecer os outros, transferimos nossos conflitos para os outros, desejamos que os outros sejam melhores do que nós que não conseguimos. E foi graças a isso que ele começou a pregar os jovens de Atenas a igualdade, a liberdade, o desrespeito aos deuses tradicionais, mas o grande respeito ao Deus sem nome, a pregar a imortalidade da alma, a dizer que nós somos um ser constituído de dois elementos, a sombra e a realidade, o corpo e o espírito, a dizer que nós viemos do mundo das ideias, eidos, e nós trazemos o conhecimento dentro de nós. Então educar, que vem do latim educere, significa arrancar o conhecimento que está dentro de nós. Era a proposta pedagógica de Sócrates. Os seus inimigos então, Mileto, Anito e Liton, resolveram denunciar as autoridades que estava ele pervertendo a juventude, porque Atenas era governada por 70 tiranos. Sócrates foi preso. No julgamento, ele se recusou a defender-se, e quando o juiz lhe disse: eu te condeno à morte, Sócrates olhou com indiferença para o juiz e disse: meritíssimo, esta é uma condenação banal, porque todos nós, quando nascemos, já estamos condenados à morte, mas eu posso mandar matar-te a qualquer instante. Ele sorriu e disse: será? E não deu importância. Logo que ele foi levado ao cárcere, a sua esposa foi visitá-lo. E ao visitá-lo, angustiada, disse: mas tu és inocente. Ele disse: tu gostarias que eu fosse culpado? Se eu fosse culpado, eles fariam justiça. Mas como eu sou inocente, eles cometem um crime hediondo contra a liberdade de consciência. Na véspera da sua execução, o seu discípulo muito querido correu até a cela e disse: mestre, venho libertar-te. A mim? Eu sou livre, Critão. Mestre, tu estás num cárcere de pedra, de grades de ferro, e eu venho libertar-te em nome dos teus discípulos. Critão, prisioneiro é aquele que tem vícios, porque aonde quer que ele vá, ele leva os vícios com ele. Eu sou livre, porque onde quer que vá o meu pensamento, aí vou eu. Não te preocupes. Mas mestre,
a cela dormirá aberta, e tu poderás sair ao entardecer. Nós te esperamos lá fora. Como vocês conseguiram que a cela permaneça aberta? Nós subornamos o guarda. Já naquele tempo campeava suborno. Hoje é normal, mas naquele tempo era um pouco escandaloso. Ele disse: tu pensas, Cleiton, que eu aceitarei a verdade através de um crime, subornando um jovem irresponsável para não cumprir o dever? Mesmo que a porta permaneça aberta, eu não fugirei. Mas, mestre, amanhã vou matar-te. A mim? Tu te esqueces que eu sou imortal? Rompe minha roupa. Mas Sócrates é imortal. Não te preocupes, Cleiton. No dia seguinte, no pátio da prisão, Sócrates sentou-se, as testemunhas vieram, e quando o guarda deu-lhe um vaso de alabastro com cicuta para matar 10 cavalos, o guarda comoveu-se diante daquele homem estoico e disse-lhe: mestre, olha o sol, ainda tens 1 hora. E ele respondeu: 1 hora é pouco para quem tem a eternidade. E tomou a cicuta. Quando o veneno começou a entorpecer-lhe a razão e os membros, Cleiton correu, ajoelhou-se, apertou-lhe as pernas e então: mestre, aonde queres que nós te sepultemos? Ele fez um grande esforço e disse: o corpo joga fora. Sócrates não está mais dentro dele. Cleiton, não te esqueça de pagar um galo que eu devo a Asclépios. Asclépios era o deus da medicina, e como de hábito na época fazia-se promessa. Ele havia prometido um galo a Asclépios e não teve tempo de pagar. E Sócrates não morreu, desencarnou. 2.400 anos depois, aqui estamos falando sobre ele. Está vivo em nossa memória aquele homem do autoconhecimento. Mas se eu vos perguntar o nome do juiz que o condenou, ninguém sabe, porque era apenas o juiz, não era Sócrates. Se eu vos perguntar o nome dos 70 tiranos, por certo ninguém me responderá, porque a história não anotou. Nos diálogos de Platão, ele falou sobre a grandeza do mestre que desenhou a base da verdadeira felicidade. A felicidade não é ter, a felicidade não é deixar de ter, a felicidade é ser. Porque tudo que temos, deixamos, e o que somos, levamos conosco. Então, nesse período, nasce Jesus, 400 anos depois. E ele estabelece como meta básica para a felicidade o amor, através do mandamento essencial: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa proposta de Jesus é o maior desafio da psicoterapia da humanidade, porque mesmo hoje, quando nós alcançamos a cibernética, as telecomunicações, as comunicações virtuais, quando atingimos a tecnologia de ponta, penetramos nas micropartículas e no macrocosmo, nós temos no amor a base, o alicerce para a plenitude. Os modernos psicoterapeutas são unânimes na Europa e na América do Norte. Todo aquele que lê a doutrina de Jesus Cristo preenche-se, desaparecendo o vazio existencial. Então o Evangelho deixou de ser um livro de natureza sagrada, religiosa, para ser um processo psicoterapêutico. O extraordinário psiquiatra austríaco de Viena, Viktor Frankl, que esteve em vários campos de concentração e particularmente em Auschwitz, viveu para poder denunciar o nazismo, o crime de hedionez, e sobreviveu porque não guardou rancor. Quando lhe perguntaram se ele odiou os nazistas que mataram sua mulher, seu filho, seus pais, seus amigos, ele disse: não, eu nunca os odiaria, porque é exatamente isso que eles, os nazistas, desejavam: despertar em nós o sentimento de ódio, porque eram inferiores, eram primários, eram selvagens. Eu os compreendo porque eles eram psicopatas.
Então, Viktor Frankl estabeleceu uma psicoterapia denominada a terapia do sentido. Qual é o objetivo da sua vida? Nós nos devemos perguntar cada dia: por que eu estou na Terra? Para quê? Para me aposentar. No Brasil, uma grande ânsia do cidadão é completar 65 anos para aposentar, para não pagar ônibus, para não pagar veículos. E as doenças da velhice, a falta de sentido, a depressão, essa depressão daqueles indivíduos hábeis que repentinamente entraram no repouso. Então, será que esse é o sentido da vida? Ao lado de Carl Gustav Jung, Viktor Frankl estabelece que a função essencial da vida não é o encontro com a felicidade, é a aquisição de um objetivo essencial, dar sentido à nossa vida. Desculpa. Procurar dar um objetivo à nossa existência. E qual é esse objetivo? Ser útil. Desafio do amor, desenvolvendo os sentimentos da afetividade a ponto de preencher todos os vazios existenciais. Carl Gustav Jung dizia que o ser humano é um animal religioso. Através do instinto gregário, ele necessita de outro. Mas para que ele necessite de outro, ele deve ter uma meta. E essa meta é constituída de valores transcendentais. Então a vida tem um sentido, o sentido da logoterapia. Quando alguém ia ao Dr. Viktor Frankl, ele falava: eu estive a ponto de suicidar-me. Ele perguntava: e por que não se suicidou? Mas o senhor acha? Não acho nada. Eu só estou perguntando por que não se suicidou. Não me suicidei porque tenho um filho. Então é a sua meta. Porque eu sou um artista. Então é a sua meta. Porque eu sou um cantor, é a sua meta. Porque eu tenho ainda o ideal, ainda tenho esperança, essa é a sua meta. Então a nossa vida tem um sentido. E aquilo que nós denominamos como felicidade são as sensações de prazer. Por esta razão, o Velho Testamento tem um provérbio: a felicidade não é deste mundo. E Jesus disse-o: o meu reino não é deste mundo. Porque este é um mundo transitório, é um mundo rápido, mas nós poderíamos estabelecer diretrizes para uma vida feliz, isto é, para uma vida tranquila, para uma vida sem conflitos, para uma vida sem transtorno depressivo, para uma vida sem o transtorno do pânico. Claro que podemos. E vamos buscar a inspiração em um grande médico, Tal Telka. É um mexicano nascido nos Estados Unidos que estabeleceu uma doutrina extraordinária. E ele coloca essa doutrina em 4 compromissos. Nós temos 4 compromissos com a vida. Ele é contemporâneo. E ele estabelece que nós somos filhos da luz, da divina luz. O nosso primeiro compromisso é com a nossa palavra. Seja a palavra absolutamente saudável, impecável. Manter a palavra impecável é uma coisa muito difícil. Certo dia perguntaram ao médium Chico Xavier: você mente, Chico? Ele disse: não minto. Ué, como é que você faz? Eu adio a hora da verdade. É muito sutil. Então nós temos que dizer a verdade de acordo com o grau de evolução da pessoa. Muitas vezes, eu ouço aqui em Portugal, eu sou frontal, e nós dizemos verdades que não gostamos de ouvir. É necessário sabermos graduar a verdade e fazer a nossa uma palavra impecável. Pessoas cuja palavra é uma negação. Tenho ouvido e participado de encontros que a pessoa diz qualquer coisa e de imediato ele sabe que é exatamente o oposto. Quando o político promete na televisão que vai fazer isso, ele está dizendo que nem pensa naquilo. É exatamente a falta da palavra impecável. Então, o primeiro compromisso nosso, como diretriz para uma vida feliz, é a palavra impecável. O segundo compromisso é muito simples: não tire conclusões. Nós somos pessoas muito apressadas.
Alguém está falando uma coisa e nós estamos à frente concluindo sempre errado. É por isso que as parcerias raramente dão certo, sejam parcerias sexuais, matrimoniais, comerciais, porque nós achamos que temos mais inteligência do que o outro. E quando o outro vai dizer uma coisa, nós já concluímos errado. Tenho ouvido e tenho escutado discussões muito curiosas. A pessoa diz, acabo de chegar, já sei de onde você veio. Mas como você sabe que o dono diz? Eu imagino. Pois imagino errado. Então, o segundo item é não tire conclusões. Ouça o indivíduo terminar e após isso troque de opinião, mas não faça a conclusão. Terceiro, o que você fizer, faça com o melhor da sua vontade. Se você vai, por exemplo, dar um adeus a uma pessoa, dê um adeus demorado. Eu tenho uma amiga que ela diz que está com 40 anos, mas eu sei que ela está com 70. Porque a mulher que não se equivoca na idade não é feminina. Para ser feminina, ela tem que diminuir de 5 a 30 anos na idade. E há pouco tempo, quando eu a vi, ela me deu um adeus com o braço colado. E eu estranhei, então eu vou lá, tudo bem? Ela disse, Divaldo, eu não posso fazer isto. E por que não? Porque balançam as caras. Era a prova básica dos 70. Mas então, por misericórdia, eu lhe disse, não, pode sim, porque você ainda tem 40 anos. Ela se ficou profundamente, quem me dera. Fechou o braço. Então, tudo que nós fizermos, vamos fazer com esse toque de beleza, esse toque de ternura. Notemos que há pessoas que dizem uma banalidade, mas dizem-na de tal forma que a banalidade fica bonita. Como alguém que nos dá um presente, a maneira de doar o presente enriquece, valoriza o presente. E às vezes outro nos dá um presente valioso e nós ficamos constrangidos, porque chega e joga, olha aí que eu trouxe para você. Então, tudo que fizermos, façamos com o melhor dos nossos sentimentos. Quarto, não leve para você, para o seu lado, tudo aquilo que ele fale. Nós vivemos armados, anotaram? Ao invés de vivermos amados, vivemos armados. A pessoa vai nos dizer uma coisa e nós já saltamos. A pessoa nos olha um pouco e nós já ficamos desesperados. Eu tive uma experiência muito curiosa. Eu viajo muito, mais de 220 dias por ano. Sou aposentado, graças a Deus. Aposentado como funcionário público. Já vê que é um karma. E então eu estou sempre nas filas do check-in. E eu estava numa madrugada para pegar um voo a São Paulo. Eu resido no Nordeste, na cidade de Salvador, a mais linda cidade do mundo, depois de Barcelos. Então, eu estava na fila, e rindo, alegre com a vida, quando de repente, na terceira fila, o senhor me olhou e gritou assim, ei, por que está rindo? Eu digo, eu não acredito. 5 horas da manhã, e ele já está de mau humor, e eu continuei rindo. E ele, você aí, por que está rindo? Eu continuei indiferente. Então ele ficou exaltado, era um neurótico. Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Então eu resolvi dar nele uma lição. Parei, olhei na direção e disse, eu não estou rindo do Senhor, nem para o Senhor. E por que não? Porque eu sou cego. Ele teve um choque. E toda a fila sorriu. Como é que ele ia implicar com o cego? Ele saiu da fila, veio até mim, me olhou e disse, mas o senhor tem os olhos tão claros. Eu disse, pois é. Muitas vezes os olhos são claros, mas o problema é no nervo óptico. Como eu tinha um programa de televisão na cidade, ele disse, eu conheço esta voz. Você não é cego coisa nenhuma. Você não é o Divaldo Franco, eu digo, sou sim, senhor. Olha aí, você não é cego, eu digo, sou sim, senhor. Eu sou cego para as grosserias da vida. Eu sou surdo para as agressões humanas. E eu sou mudo para os desequilíbrios sociais. Então eu me pergunto a cegueira, porque eu não posso entender que às 5 da manhã o senhor já esteja de mau humor,
E eu não ia me contaminar do seu mau humor, que o próprio do Senhor. Mas, Sr. Divaldo, é porque eu tenho muitos problemas. Eu digo, então fique com eles. E não transfira para nós. Quem é que não tem problemas, meu amigo? Só não tem problemas os esquizofrênicos. Eles não têm problemas, eles são problemas. Ele me perguntou, o senhor está viajando para onde? Eu estou indo a São Paulo. Ele disse, eu também. Em que voo? No voo tal? Eu também. Ele disse, ah, meu Deus, só falta ele sentado no meu colo. E não deu outra. Eu sempre me sento no corredor para não incomodar ninguém, caso necessite levantar-me. Sentei-me no corredor na fila 6C. E quando eu virei, ele na fila 6D, lado a lado. Ele então tocou na minha perna. E quando o avião decolou, disse, Divaldo, nós vamos conversar muito, né? Não sei. Avião não é lugar de conversar, porque nós alugamos apenas uma poltrona. Há pessoas que alugam o avião inteiro, falam alto, dá gargalhada, como se estivesse em casa. É uma falta de respeito aos outros. Cada um de nós alugou uma poltrona. Nós não vamos conversar. Mas o Divaldo é que eu queria lhe fazer uma consulta. Ele disse, mas aqui no avião, quando o avião estiver alto, está mais perto dos céus. Aí os guias, não, meus guias são terrestres. Eles só falam comigo quando eu estou na terra. Porque enquanto eu estou no ar, pode o avião cair, e eu também para lá, então eu prefiro atender na terra. Era um homem absolutamente desestruturado. E eu, como ele estava excitado, eu toquei no joelho e disse, vou fazer um teste. Durma. Você está muito cansado, duro. E o homem dormiu. Eu disse, meu Deus, que força que eu tenho. Eu não sabia deste poder. E dormiu às 2 horas e 15 minutos de voo, Salvador, São Paulo. Quando o avião aterrissou e bateu, ele aconteceu de volta, eu digo, já chegamos. Está tudo bem? Graças a Deus. Então eu quero dizer que nunca levemos para nós aquilo que não é contra nós. Que mantenhamos uma atitude de otimismo perante a vida, e nós teremos as diretrizes para uma existência feliz. E que diz o Espiritismo, esta ciência que veio dar objetivo à nossa vida, veio dizer que a nossa vida tem um sentido psicológico, porque nós não somos isto, nós estamos nisto. Este vasilhame de matéria é toda uma energia condensada, administrada pela consciência que é o espírito imortal que nós somos. O Espiritismo veio trazer a proposta de Jesus de volta à humanidade, porque quando Jesus estava despedindo-se, os espíritos amigos, seus companheiros, disseram-lhe, não nos deixes órfãos. E Jesus, tomado de compaixão, lhes respondeu, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos mandará o Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece. E quando Ele vier, dir-vos-á coisas novas, repetirá as minhas lições, e permanecerá convosco para todo sempre. Esse Espírito de verdade são os Espíritos do bem, que desceram à terra para proclamar uma nova era. Vivíamos no século XIX, entre as doutrinas ortodoxas e o materialismo. No século das luzes, os espíritos comunicam-se, rompem o silêncio do mausoléu e demonstram que a vida é estuante, que a vida tem um significado. E os senhores me perguntarão, mas existem provas científicas, documentais, nos laboratórios das maiores personalidades da ciência do século XX, do século XIX, XX e da atualidade, em pesquisas através da mediunidade. Aquele homem que se encarregou de fazer essas investigações, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaillon, passaria a posteridade com o nome de Allan Kardec. Ele publicou 5 livros básicos para provar que essa ciência é filosófica. Mas o que é o Espiritismo? Uma seita, uma superstição? É uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo material. Mas essa ciência da investigação
constatando a imortalidade da alma, oferece-nos uma filosofia existencial fundamentada em 6 pontos. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, que se comprova pela comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na multiplicidade dos mundos habitados, a crença no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o maior código de ética de que a humanidade tem notícia. Ninguém como ele falou com tanta sabedoria o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. É considerada a epopeia gloriosa de uma sinfonia que não foi acabada. Foi ele que veio restaurar os valores humanos, que nos deu uma ética. O que é um vencedor? Nós estamos acostumados a dizer que o vencedor é aquele que combate o outro e ganha a batalha. Nem sempre, porque ele pode vencer através da traição, pode vencer através da infâmia, pode vencer através de uma arma de fogo, de um punhal, pode vencer com as chamadas armas inteligentes. Vencedor é aquele que vence as paixões inferiores. Herói não é o que mata o outro, é aquele que supera as tendências negativas que remanescem do nosso período inferior. Então Jesus veio dizer que mudava a ordem dos valores. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então os cínicos começaram a zombar pobres de espírito, porque eles não sabem ler. Pobres de espírito de avareza, pobres de espírito de orgulho, pobres de espírito de egoísmo, pobres de espírito de maldade, e ricos de ternura, ricos de misericórdia, ricos de amor. Então o amor passou a ser a mais bela diretriz para a plenitude da criatura humana, porque quem ama é que é feliz, não a pessoa amada. Do ponto de vista psicológico, todo indivíduo maduro ama, e todo indivíduo imaturo psicologicamente deseja ser amado. É muito comum nós ficarmos procurando, será que alguém me ama? Isso não é importante. Importante é nós amarmos, podermos dilatar os nossos sentimentos, como Gandhi falou, que quando o homem adquire a mais elevada qualidade de amor, resulta na libertação de milhões de vidas. Quando nós amamos, o mundo adquire sentido para todos nós. Nessa longa trajetória, eu sou um homem de 85 anos, portanto uma vida muito larga, já vivi muitas experiências, e fazendo uma grande luta para ser um herói sobre mim mesmo, fazendo a viagem do conhece-te a ti mesmo. Certo dia, um indivíduo muito grosseiro deu-me um empurrão e derrubou-me, e ficou contrariado. Eu levantei calmamente, embora com raiva, porque o primeiro instante, a ira, eu controlei a ira, sorri para ele, e então disse-lhe assim: já que o senhor me deu o seu cartão de visitas como um cavalo, em que eu posso ser útil? Ele perdeu o jogo. Ele disse assim: como um cavalo? Eu disse: sim, porque o senhor me atropela e ainda fica com raiva de mim, porque eu estava na sua frente. O senhor deveria ter uma buzina para vir anunciando que quer passar. Eu não podia saber, porque eu não vejo pela nuca. Ele disse: me desculpe. Ele está desculpado, mas a queda eu não posso tirar do caminho. Ficamos amigos, somente porque eu não lhe devolvi a mesma patada, já que eu sabia falar, para que então retribuir no mesmo grau. Então eu descobri a excelência do agir ao invés do reagir. Aí o Espiritismo vem nos dizer que quando nós agimos, nós construímos um mundo feliz, e quando nós reagimos, nós nos tornamos desventurados. Então, quais as diretrizes para uma vida feliz? A começar do amor, seguimos a compaixão, a misericórdia, a humildade. A pessoa humilde é grandiosa, a tolerância, e ao mesmo tempo essa peculiaridade de ver no outro não um adversário, mas alguém que está doente. Se a pessoa se compraz em criar problemas, é um psicopata, só que não sabe
que tem o diagnóstico de esquizofrênico. Então cabe-nos a nós que encontramos a razão psicológica para viver esse sentimento profundo de amor. Permitam-me narrar-lhes uma bela história do Evangelho de Jesus com as grandes diretrizes para uma vida feliz. Oportunamente, em Jerusalém, na escadaria do templo, um homem esguio estava sentado no mármore, contemplando o poente com seu leque de plumas douradas que ia fechando por detrás das montanhas do Galaad. Naquele momento crepuscular, passa uma jovem e, vendo aquele homem muito belo, ela se fascina, olha-o e, atormentada, corrige a indumentária e diz-lhe: Nazareno, eu sei que tu és nazareno, os teus cabelos partidos ao meio, a tua barba abundante, demonstram-me que tu és nazireu. Eu quero convidar-te para que hoje tu venhas à minha casa. É dia do meu aniversário. Eu estarei dando uma festa. Eu sou vendedora de ilusões. Tu virás? Ele olhou aquela jovem encantadora, vestida à Babilônia, e ele respondeu docemente: hoje eu não posso, ó Nazareno. Hoje eu me permito escolher o parceiro que irá cuidar de mim. Eu sou uma vendedora de ilusões e sou muito rica. As minhas burras estão abarrotadas de joias, perfumes raros, sedas e brocados. Mas hoje eu te elejo a ti para que sejas o meu parceiro. Eu resido ali do outro lado, naquela vila, do outro lado do templo. Tu virás? E ele respondeu: hoje eu não posso. Nazareno, deixa-me dizer-te que os homens pagam-me altas somas, fariseus, legionários de Roma, idumeus, príncipes, passam pela minha casa de prazer e eu reino soberana sobre os destinos de Jerusalém. Então eu te convido para que tu sejas o meu hóspede. Eu colocarei uma escrava para bailar diante de ti, totalmente despida, e terei o prazer de lavar os teus pés com perfume de nardo e enxugá-los com os meus longos cabelos. Tu virás? Ele levantou-se, olhou para aquela menina provocadora e disse: mas hoje eu não posso. Ó Nazareno, vou dizer-te uma coisa que nunca disse a homem nenhum. Não sei o que se passa, mas eu sinto uma peculiar atração por ti, e vejo nos teus olhos uma estranha chama que arde e me queima. Eu assim procedo porque te amo. Tu virás? Não posso. Hoje eu não posso. Mas eu te prometo, um dia que não está muito longe, nem muito próximo, eu atenderei ao teu convite e estarei contigo. Ela se sentiu humilhada, saiu desesperada, blasfemando. 2 anos passaram-se, e na próxima primavera, em um dia de claro sol no mês de Nisan, quando Israel está arrebentada de flores, estava ele na piscina de Betesda, em Jerusalém, quando uma anciã acercou-se e falou-lhe qualquer coisa ao ouvido. E perguntou-lhe: tu irás? Sim, eu irei contigo. Então a mulher segurou-lhe a mão, atravessou uma ravina e numa furna disse: aí dentro, Rabi, aí dentro. Ele estendeu as mãos, o claro escuro fechou os olhos e foi na direção de um gemido. Havia um odor pútrido de carne humana. Ele se foi acercando até que os dedos entraram pelos cabelos úmidos de pus. E ele abriu os olhos e encontrou um corpo cerrado com a hanseníase. Então começou a acariciar a cabeça atormentada, ergueu-se e perguntou: quem és tu? Que queres de mim? Foge. Eu tenho lepra. Se eles souberem que tu estiveste comigo, foge, porque eles te mandaram para o vale dos imundos. Então Nazareno disse: não posso. Um dia
Tu me convidaste a ir à tua casa, e eu te disse depois. Ela parou e disse: oh, Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu esperei-te com a ansiedade do coração. Coloquei uma lâmpada na minha janela para que te guiasse. Na noite tormentosa, há 2 anos eu te espero e tu nunca vieste. Vê o que a vida fez comigo. Tenho lepra, foge. Se tu vieste por compaixão, foge, porque eu somente te contaminarei. E se vieste comprar perfumes, e já os não tenho para vender, deixa-me morrer em paz. Ele dobrou-se, ergueu-a, estreitou-a de encontro ao peito magro e saiu da furna. A mulher envergonhada cobriu o rosto com os lepromas. E então ele, olhando-lhe nos olhos, lembrou-se do diálogo e disse: não me censures, mas eu te amo. Agora eu vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo, porque te amo. A mulher dormiu o sono da morte nos braços dele, e ele levou ao sepultamento. Jesus é a nossa esperança. Neste momento grave da sociedade turbada, em que as crises tomam conta do planeta terrestre, crises econômico-financeiras, crises morais, crises políticas, religiosas, sociais, neste momento de crise, Cristo é a resposta. E o Espiritismo dá-nos uma diretriz para que não temamos a nada. Somos seres imortais. Nós viveremos depois da morte, e aqueles a quem amamos, que nos anteciparam na viagem de volta, convivem conosco, inspiram-nos, assistem-nos, e os que nos odeiam tentam perturbar-nos, gerando situações deploráveis de obsessões. Então, nesse momento grave, procuremos despertar em nós o sentimento do amor, da compaixão, da caridade, da misericórdia, e ao invés de nos entregarmos à revolta, digamos: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira de lua fagueira pelo céu danilo, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeço na escuridão, que choro na multidão, que ando na solidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa que anora a melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que legisla, que entoa uma doce canção. Mas diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram,
mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos que limpam feridas, suores e lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão ou se é uma tapera, se é um ninho, um gravado de Douro, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem um cão para me acompanhar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.